A taça de champanhe tremia em minhas mãos, a condensação escorregando entre meus dedos como a compostura a qual eu me agarrava desesperadamente. A galeria zumbia com risadas educadas e o tilintar de cristais caros, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o sangue correndo em meus ouvidos quando o vi do outro lado da sala. David, meu ex-noivo, estava perto da réplica de Monet, com a mão pousada possessivamente na parte inferior das costas de uma mulher loira vestida com Chanel. 3 anos se passaram desde que ele rompeu nosso noivado. Desde que ele me disse que eu era comum demais para a vida que ele queria construir. 3 anos desde que eu empacotei meus pertences do nosso apartamento compartilhado, enquanto ele observava, de braços cruzados, sem se oferecer para ajudar a carregar uma única caixa. O ar-condicionado da galeria causou arrepios nos meus braços, mas eu não sabia dizer se era o frio ou a ansiedade subindo pela minha espinha. Eu tinha vindo naquela noite porque minha melhor amiga, Maya, insistiu. Você precisa sair, Emma. Não pode se esconder para sempre. A ironia não me escapou. Eu não estava me escondendo. Estava sobrevivendo. Virei-me em direção à saída. Meu vestido preto, um Calvin Klein simples que eu tinha encontrado em um brechó. De repente, senti-me desgastada em comparação com a alta costura ao meu redor. O cheiro de perfume caro misturado com vinho fez meu estômago revirar. Emma Morrison. Eu congelei. Meu nome de solteira. Ele não sabia. Claro que ele não sabia. Forçando meus traços a algo parecido com calma, eu me virei. David se aproximou com aquele jeito familiar, a loira atrás dele como um acessório. Sua colônia, ainda a mesma Tom Ford que ele sempre usava, me atingiu como um ataque físico, trazendo de volta memórias de discussões e ultimatos. Eu pensei que fosse você, ele disse, seus olhos me examinando da cabeça aos pés de uma forma que me deu arrepios. Não de desejo, mas de avaliação, como se eu fosse gado em um leilão. Uau, você está exatamente igual. Pela maneira como ele disse isso, eu sabia que não era um elogio. David, consegui manter minha voz firme, orgulhosa de mim mesma por essa pequena vitória. Esta é a Vanessa, disse ele, apontando para a loira, que estendeu a mão com um anel que devia ter uns 3 quilates de diamante. Minha noiva, vamos nos casar nos Hamptons no mês que vem. Parabéns, murmurei, com a palavra a saber a cinza. E você? A voz da Vanessa transpirava uma doçura ensaiada, do tipo que mal escondia a faca por baixo. Está aqui com alguém? Antes que eu pudesse formular uma resposta, David riu, com a mesma risada condescendente que eu lembrava das discussões sobre minhas escolhas de carreira, minhas roupas, meus amigos. Ainda não tem marido, Emma. Ainda está esperando seu príncipe chegar. As palavras atingiram seu alvo. Senti minhas bochechas queimarem, minha garganta apertar. Ao nosso redor, as conversas continuavam, alheias à minha humilhação. As paredes brancas da galeria de repente pareceram se fechar, a arte abstrata se transformando em formas sem sentido. Na verdade, eu comecei, mas David já estava falando por cima de mim. Sabe, eu sempre me perguntei se você acabaria sozinha, ele continuou. E eu podia ver Vanessa tentando esconder um sorriso malicioso. Você sempre foi tão exigente, tão relutante em ceder. Tentei ajudá-la a ver o que precisava mudar, mas ele deu de ombros como se toda a minha existência fosse um projeto fracassado que ele havia abandonado. Algo dentro de mim se quebrou. Talvez fosse a maneira como ele estava ali, tão presunçoso, tão certo do meu fracasso. Talvez fossem os 3 anos que passei reconstruindo a mim mesma, aprendendo a me sustentar sozinha, apenas para ele tentar me derrubar novamente com algumas palavras casuais. Sou casada, disse baixinho. As palavras pairaram no ar entre nós. A expressão de David mudou de diversão para confusão e para algo que parecia quase preocupação. Você é o quê? Casada. Levantei a mão esquerda, onde a aliança de platina refletia as luzes da galeria. Era simples, elegante e custara mais do que David ganhava em 6 meses, embora ele não precisasse saber disso. 6 meses atrás. As sobrancelhas perfeitamente microcarregadas de Vanessa se ergueram. Oh, com quem? A pergunta parecia uma armadilha. Abri a boca sem saber o que dizer. Meu marido e eu tínhamos concordado em manter as coisas em segredo. O mundo dele e o meu existiam em esferas separadas, e ambos preferíamos assim. O acordo era simples. Eu ganhava segurança. Ele ganhava, bem, eu ainda estava tentando entender o que ele ganhava com isso. Isso é particular, eu disse. As palavras soaram defensivas até para meus próprios ouvidos. A risada de David estava mais aguda agora, com um tom desagradável. Particular ou imaginário. Ele se inclinou para mais perto e eu senti um cheiro de uísque por baixo da colônia. Vamos, Emma, se você fosse realmente casada, estaria aqui com ele.
Você sempre foi uma péssima mentirosa. Meu rosto ficou ainda mais quente. Ao nosso redor, notei algumas cabeças se virando, atraídas pela tensão crescente. O piso de concreto polido da galeria, de repente, pareceu instável sob meus saltos. Não tenho que provar nada para você, consegui dizer, mas minha voz vacilou. Ainda é a mesma, Emma, disse David, balançando a cabeça com falsa piedade, inventando histórias, vivendo em fantasias. Eu escapei por pouco, não foi, Vi? Vanessa riu, o som irritando meus nervos como unhas arranhando um quadro negro. Eu precisava sair dali agora. Antes que eu desabasse na frente deles, antes que eu desse a David a satisfação de me ver chorar, murmurei algo sobre precisar de ar e me virei para a saída. Minha visão ficou embaçada. A porta da galeria parecia estar a quilômetros de distância. Meus saltos batiam no chão. Sapatos baratos, provavelmente perceptíveis para todos ali. De repente, tudo em mim parecia exposto, inadequado. As paredes exibiam obras de arte que valiam milhares, cercadas por pessoas transbordando riqueza, e eu era a garota com um vestido de segunda mão e um marido imaginário. Empurrei as portas de vidro e entrei na noite de Manhattan. O ar de setembro bateu em meu rosto, agora mais frio, trazendo o cheiro de chuva e fumaça de escapamento. A rua estava movimentada, táxis buzinando, pessoas passando, a cidade indiferente à minha humilhação particular. Meu telefone vibrou na minha bolsa. Eu o tirei com as mãos trêmulas. Onde você está? 3 palavras. Sem saudação, sem gentilezas. Esse era ele. Direto, econômico com as palavras, sempre no controle. Meus dedos pairaram sobre a tela. Dante não ia a inaugurações de galerias. Ele não fazia nada em público. Se pudesse evitar. Nosso casamento era um acordo comercial, uma solução para os problemas que ambos enfrentávamos. Eu precisava de segurança depois que meu senhorio vendeu meu prédio e eu fui despejada. Ele precisava. Eu ainda não tinha certeza do que ele precisava, mas seu advogado apresentou a oferta com precisão clínica. Um casamento de conveniência, disse o advogado. Vidas separadas, espaços separados. Você estará protegida, terá sustento e, após 2 anos, poderá sair com dinheiro suficiente para recomeçar da maneira certa. Parecia loucura. Ainda parecia loucura, mas eu estava desesperada. E Dante foi persuasivo. Não da maneira como David era persuasivo, com charmes e promessas. Não. A persuasão de Dante vinha da maneira como ele me olhou durante nosso único encontro antes do casamento no cartório. Como se ele visse algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesma. Emma. Outra mensagem. Eu quase podia ouvir a tensão nela. Aquele tom específico que significava que ele esperava uma resposta. Meus polegares se moveram pela tela. Em uma galeria em Chelsea. Saindo agora. A resposta veio instantaneamente. Fique aí. 5 minutos. Não me dei ao trabalho de discutir. Quando Dante dizia 5 minutos, ele queria dizer 5 minutos. Eu tinha aprendido isso rapidamente. Encostei-me na parede externa da galeria, tentando estabilizar minha respiração. O tijolo era áspero contra minhas costas, me mantendo firme. Acima, o céu da cidade brilhava em laranja com a poluição luminosa, as estrelas invisíveis. Um grupo de jovens na casa dos 20 anos passou, rindo, e me senti incrivelmente velha, apesar de ter apenas 28 anos. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez não era uma mensagem, mas uma ligação. A tela mostrava D, sem sobrenome, sem foto. Tudo sobre meu marido era cuidadosamente anônimo. Alô? Quem te deixou chateada? Sua voz era baixa, controlada, mas eu havia aprendido a perceber os tons. Havia algo agudo por baixo da calma, como gelo sobre águas profundas. Como você... Sua localização ficou parada por 12 minutos. Então você se moveu abruptamente para sair. Suas mensagens estavam atrasadas. Ou algo está errado, ou você está em perigo. Uma pausa. Qual das duas opções? Esse era Dante. Tudo era padrões de dados. Ameaças potenciais. No início achei suas medidas de segurança excessivas. O aplicativo de rastreamento que ele insistiu para eu instalar. O motorista que aparecia sempre que eu me afastava mais do que alguns quarteirões do apartamento. A maneira como ele sempre parecia saber onde eu estava. Maia chamava isso de controle. Eu chamava de preço do acordo. Agora, parada na noite fria, com a zombaria do meu ex-namorado ainda ecoando em meus ouvidos. Eu não sabia como chamar isso. Não é nada, eu disse. Só encontrei alguém que eu conhecia. Emma. A maneira como ele disse meu nome não era uma pergunta. Era uma ordem disfarçada de pergunta. Me diga a verdade, meu ex-noivo. Nós conversamos. Foi tudo bem. Você está mentindo. A certeza em sua voz fez meu estômago revirar.
Como ele sabia? Vivíamos vidas separadas há 6 meses, nos vendo talvez 2 vezes por mês, para os encontros obrigatórios que seu advogado insistia em marcar. A cobertura de Dante e meu modesto apartamento existiam em universos diferentes. Ele conduzia seus negócios, fossem eles quais fossem, atrás de portas fechadas e telefones criptografados, enquanto eu trabalhava em um emprego administrativo, em uma organização sem fins lucrativos, e tentava construir algo parecido com uma vida normal. Mas ele sempre soube. Sempre. Ele não sabia que éramos casados, admiti finalmente. Ele achou que eu estava mentindo quando lhe contei. Ele zombou de mim. Silêncio do outro lado da linha. Não era um silêncio vazio. Eu podia ouvir algo ao fundo. Vozes, depois uma porta se fechando. Quando Dante falou novamente, sua voz estava ainda mais baixa e algo em meu peito se apertou. Qual é o nome dele, Dante? Não é o nome dele. Emma. Um SUV preto virou na rua, movendo-se com determinação. Meu coração começou a bater forte. Não podia ser. Ele deveria estar em uma reunião no centro da cidade. Algo importante que ele mencionou de passagem durante nosso último jantar constrangedor. O veículo parou bem na minha frente e a porta traseira se abriu. Dante saiu. Eu tinha esquecido como ele era pessoalmente. As fotos que eu tinha visto durante as negociações do nosso acordo não capturavam a realidade dele. Alto, com um físico de alguém que sabia se comportar, vestindo um terno Tom Ford que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal costumava custar. Mas era o rosto dele que sempre me pegava de surpresa. Traços marcantes, olhos escuros que não perdiam nada e aquela boca que raramente sorria, mas de alguma forma transmitia muito. 2 homens saíram dos bancos da frente, posicionados em ambos os lados. Segurança, sempre segurança. O olhar de Dante fixou-se no meu, e eu parei de respirar. Ele moveu-se em minha direção com graça fluida, cada passo deliberado. O aroma de sua colônia, algo escuro e caro, cedro e âmbar, chegou até mim antes dele. Você está tremendo, observou ele, sua mão se estendendo para segurar meu cotovelo. Seu toque era quente, firme e completamente inesperado. Nós não nos tocamos. Isso não fazia parte do acordo. Estou bem, sussurrei. Mas meu corpo traidor se inclinou ligeiramente em direção à sua estabilidade. Seus olhos se estreitaram, depois se moveram além de mim, para a entrada da galeria. Ele está lá dentro, Dante. Por favor, não vale a pena. Mas ele já estava se movendo, sua mão ainda no meu cotovelo, me guiando, não puxando-me de volta para a entrada. A segurança nos flanqueava, e de repente, não éramos apenas 3 pessoas entrando em uma galeria. Éramos algo completamente diferente. No momento em que entramos, as conversas cessaram, as cabeças se viraram. O próprio ar parecia ter mudado, reconhecendo algo que eu era ingênua demais para compreender totalmente sobre o homem com quem me casei em um cartório 6 meses atrás. O olhar de Dante varreu a sala com precisão predatória, e eu vi a cor sumir do rosto da dona da galeria quando ela começou a se aproximar de nós, sua expressão mudando de confusão para reconhecimento e para algo que parecia medo. Senhor Moretti, ela gaguejou. Não estávamos esperando. Minha esposa estava aqui, disse Dante baixinho, cada palavra precisa. Alguém a deixou desconfortável. Gostaria de saber quem. Minha esposa. Ele nunca tinha me chamado assim antes. Nem uma vez em 6 meses. A galeria ficou completamente silenciosa. E lá, perto da Monai, vi o rosto de David ficar pálido quando ele finalmente entendeu. O silêncio da galeria pressionava meus tímpanos como a pressão da água, sufocante e absoluto. Todos os olhos na sala se desviaram da arte para nós, para a mão de Dante ainda firme em meu cotovelo, para os 2 homens que nos flanqueavam com a quietude de violência reprimida, para a maneira como o próprio espaço parecia se reorganizar em torno de sua presença. Eu nunca o tinha visto assim. Em nossas breves reuniões clínicas, Dante tinha sido controlado, quase frio, profissional. Ele havia discutido os termos do nosso acordo com o distanciamento de alguém negociando um contrato comercial, o que eu supunha ser exatamente o que tinha sido. Mas isso era diferente. Havia algo ardendo sob sua aparência composta, algo que fez meu pulso acelerar por razões que eu não queria examinar. Emma. Sua voz baixou, destinada apenas a mim. Embora eu suspeitasse que todos na sala estivessem se esforçando para ouvir, aponte para ele. Minha garganta se contraiu. Isso estava se transformando em algo que eu não pretendia, algo que eu não podia controlar. David ficou paralisado perto da sessão contemporânea.
Vanessa agarrava seu braço com os dedos brancos. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver o reconhecimento surgindo em seu rosto. Não de Dante pessoalmente, mas do que Dante representava. Poder, perigo, dinheiro que não precisava ser anunciado porque todos já sabiam. Aquele de terno azul marinho, eu me ouvi sussurrar. Mas Dante realmente não é ele. Ele já estava se movendo. A multidão se abriu sem que ninguém decidisse conscientemente se mover. Simplesmente aconteceu como uma lei natural. As pessoas recuaram, criando um caminho, seus rostos refletindo vários graus de curiosidade e alarme. A dona da galeria pairou nas proximidades, torcendo as mãos, claramente dividida entre proteger seus convidados e não ofender qualquer força que Dante representasse. Eu o segui porque sua mão nunca saiu do meu cotovelo e porque uma parte de mim, a parte que passou 3 anos me reconstruindo após a rejeição de David, queria ver isso, queria que ele entendesse que eu não estava mentindo, que eu não era a figura patética que ele havia pintado. Paramos a 1 metro de David e Vanessa. De perto, eu podia ver o suor escorrendo pela testa de David, apesar do ar-condicionado agressivo da galeria. Sua colônia parecia mais barata agora, enjoativa. Vanessa empalideceu sob seu bronzeado artificial, seu anel de noivado, de repente, parecendo mais chamativo do que impressionante. Dante soltou meu cotovelo e eu imediatamente senti a ausência de seu calor. Ele ficou ligeiramente à minha frente, sem me bloquear, mas posicionado de uma forma que era inequivocamente protetora. Um de seus seguranças se moveu para a entrada da galeria. O outro ficou a 2 metros atrás, os olhos examinando a sala com precisão mecânica. Você falou com minha esposa. A voz de Dante ecoou, apesar de sua quietude. Cada palavra articulada com a clareza de alguém acostumado a ser obedecido. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. A boca de David se abriu e fechou. Eu nunca o tinha visto sem palavras antes. Durante nosso relacionamento, ele sempre tinha uma resposta, sempre estava pronto com um comentário ou crítica. Agora ele parecia um peixe se afogando no ar. Estávamos apenas colocando o papo em dia. David finalmente conseguiu dizer, com a voz ligeiramente trêmula, velhos amigos. Dante repetiu a palavra como se estivesse provando algo podre, com a cabeça ligeiramente inclinada, um gesto que eu já tinha visto antes, quando seu advogado tentou adicionar uma cláusula ao nosso acordo que Dante não tinha aprovado. Foi a única vez que vi o advogado parecer genuinamente nervoso. É isso que você chama de questionar a legitimidade do casamento dela, zombando dela em público? O sangue drenou ainda mais do rosto de David. Eu não quis dizer que não estava. Você disse a ela que ela estava mentindo. Dante deu um passo à frente, apenas um. Mas algo naquele movimento fez David tropeçar para trás, quase batendo em uma escultura. Você a chamou de mentirosa na frente do seu noivo, na frente de estranhos. Você a humilhou. Foi um mal-entendido. Vanessa interrompeu, com voz estridente. David não sabia que ela era assim. O olhar de Dante se voltou para ela e ela parou no meio da frase. Eu nunca tinha entendido a expressão "se olhares matassem" até aquele momento. Seus olhos estavam escuros, incrivelmente escuros e completamente desprovidos de calor. Não estavam com raiva. Raiva teria sido quase humano. Era outra coisa, algo que me deixou sem fôlego. Você riu, ele disse para Vanessa, e eu percebi com um sobressalto que ele de alguma forma sabia, de alguma forma juntou as peças de todo o encontro a partir das informações que extraiu das minhas respostas evasivas. Você achou a dor dela divertida. A mão de Vanessa voou para sua garganta, os dedos agarrando seu colar de pérolas. Não, eu não achei, Dante. Encontrei minha voz, embora ela tenha saído mais fraca do que eu pretendia. Podemos simplesmente ir, por favor? Ele não olhou para mim, mas sua mão encontrou a minha, os dedos entrelaçando-se com uma possessividade que enviou uma descarga elétrica pelo meu braço. Nunca havíamos dado as mãos. Nunca havíamos nos tocado além do contato clínico dos ombros durante nossa cerimônia de casamento, testemunhada apenas por seu advogado e um escrivão do tribunal. Daqui a pouco, disse ele, ainda observando David com aquela quietude inquietante. Quero ter certeza de que todos estamos claros sobre algumas coisas. Notei que o dono da galeria havia desaparecido. Vários convidados se dirigiram silenciosamente para a saída, mas muitos permaneceram, atraídos pelo espetáculo, pela demonstração crua de poder que nada tinha a ver com vozes elevadas ou ameaças físicas. O poder de Dante estava em sua quietude, na maneira como todos na sala compreendiam instintivamente que ele poderia acabar com eles com uma palavra, um gesto, um simples aceno para os homens que o flanqueavam.
Emma é minha esposa, continuou Dante, seu polegar agora traçando círculos distantes nas costas da minha mão. O gesto parecia automático, como se ele nem estivesse ciente de que o estava fazendo. Isso não é uma fantasia, não é uma história. É um fato legal e, mais importante, é uma realidade que você respeitará. Claro, gaguejou David. Com certeza. Peço desculpas. Eu não respeitei. Você não achou que Dante tivesse terminado por ele. Você não achou que a mulher que você descartou pudesse ter um valor além do que você podia ver. Você não achou que ela pudesse valer algo para alguém que realmente reconhece a qualidade quando a vê. Meu peito apertou. As palavras eram possessivas, quase objetificantes, mas também eram uma defesa minha. Para mim, ninguém me defendia há anos, não desde que meus pais faleceram, não desde que me vi verdadeiramente sozinha no mundo. Aprendi a me defender, a me sustentar sozinha, porque não havia outra escolha. Mas isso era diferente. Vamos embora agora, disse Dante, já se virando, já me guiando em direção à saída com a mesma mão firme. Se eu souber que você falou sobre minha esposa novamente para alguém, em qualquer contexto, vou considerar isso um insulto pessoal. Você entende o que isso significa? Ele não esperou pela resposta. Já estávamos nos movendo. A equipe de segurança se posicionou ao nosso redor. Os convidados restantes se afastaram como o mar vermelho, e eu vi seus rostos, confusos, assustados, fascinados. Alguém pegou um telefone, mas um dos homens de Dante estava lá instantaneamente. Uma palavra sussurrada fez o aparelho desaparecer de volta na bolsa. O ar da noite de setembro bateu em meu rosto novamente, mas desta vez parecia diferente. Menos como uma fuga e mais como passar de um mundo para outro. O SUV preto esperava na calçada, com o motor ligado e a porta traseira já aberta. Dante me guiou para dentro primeiro, com a mão na minha cintura. Outro toque que não deveria significar nada, mas de alguma forma significou. O interior de couro cheirava a novo, caro. Uma iluminação suave iluminava o interior, revelando um espaço que era mais um escritório móvel do que um veículo. Telas, telefones, um laptop preso a um suporte personalizado. Ele deslizou ao meu lado e a porta se fechou com um som pesado. À prova de balas, percebi que o vidro era mais espesso do que o normal, a porta mais pesada. Não era apenas luxo, era proteção. O veículo se afastou da calçada com precisão suave, e só então Dante soltou um suspiro que eu não tinha percebido que ele estava prendendo. Você está machucada? Ele perguntou, virando-se para me encarar pela primeira vez. A pergunta me pegou de surpresa. O quê? Não, ele apenas disse algumas coisas. Coisas que te fizeram tremer. Coisas que te fizeram mentir para mim quando perguntei o que havia de errado. Sua mão se ergueu, os dedos segurando meu queixo com uma pressão gentil, mas insistente, virando meu rosto em direção ao dele. Olhe para mim. Eu olhei. Na iluminação fraca do SUV, seus traços estavam mais nítidos, mais definidos. Havia cicatrizes que eu nunca havia notado antes. Uma linha fina ao longo de sua mandíbula, outra acima da sobrancelha de esquerda. Seus olhos procuraram os meus com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar, mas seu aperto impediu isso. Estou bem, sussurrei. Sério? Você não precisava fazer tudo isso? Sim, ele disse baixinho. Eu precisei. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Nós mal nos conhecemos. Isso é apenas um acordo. Você mesmo disse. 2 anos, vidas separadas, depois terminamos. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ser identificado. Seu polegar roçou meu queixo, um toque leve como uma pena, mas impossível de ignorar. Esse era o acordo. Ele reconheceu. Mas acordos podem ser renegociados. Meu coração batia forte contra as costelas. O que isso significa? Em vez de responder, ele soltou meu queixo e pegou um dos telefones instalados perto de seu assento. Seus dedos se moveram pela tela com eficiência treinada, abrindo algo que eu não podia ver. David Morrison, ele leu em voz alta, sua voz assumindo aquele tom clínico novamente. Trabalha com imóveis comerciais, cargo de nível médio na Meridian Properties, noivo de Vanessa Chen, filha da família Chen. Dinheiro antigo, dinheiro que está desaparecendo lentamente. Ele está endividado até os olhos, tentando manter uma imagem que não pode sustentar. Eu o encarei. Como você o tem há menos de 20 minutos, 18 minutos. Dante corrigiu, ainda rolando a tela. Sua empresa está 3 meses atrasada nos pagamentos a um dos meus associados. É interessante que ele esteja planejando um casamento em Hampton quando nem consegue pagar suas dívidas comerciais. Seus associados, repetia a palavra com cuidado, saboreando as implicações.
Os olhos de Dante se levantaram da tela, encontrando os meus. Naquele momento vi a verdade que vinha evitando cuidadosamente há 6 meses. As vidas separadas, a segurança, a maneira como as pessoas reagiam ao nome dele. Tudo se cristalizou em compreensão. O que exatamente você faz? Perguntei, embora parte de mim não quisesse a resposta. Um leve sorriso tocou seus lábios. Eu resolvo problemas. Isso não é uma resposta. É a única resposta de que você precisa. Ele colocou o telefone na mesa, voltando toda a sua atenção para mim. O que você precisa saber é o seguinte: agora você está sob minha proteção. Isso não depende do nosso acordo ou do prazo dele. Qualquer um que te machucar terá que responder a mim. A possessividade em suas palavras deveria ter me assustado. Deveria ter me feito correr para a porta. Acordo ou não acordo. Em vez disso, algo quente se espalhou pelo meu peito. Perigoso e indesejado. Eu posso me proteger, eu disse. Mas as palavras careciam de convicção. Eu sei que você pode. Sua mão encontrou a minha novamente, os dedos entrelaçando-se com a mesma posse fácil. Você vem fazendo isso há anos, mas não precisa mais fazer. O SUV virou em uma rua que eu não reconhecia, afastando-se do meu modesto apartamento no Brooklyn. Eu deveria ter perguntado para onde estávamos indo. Deveria ter protestado. Em vez disso, fiquei sentada ali com minha mão na dele, sentindo os calos em suas palmas, a força em seu aperto, e me perguntando quando exatamente o acordo começou a parecer outra coisa. Para onde estamos indo? Eu finalmente consegui perguntar. Para minha casa. Ele disse isso casualmente, como se fosse óbvio. Você não vai voltar para aquele apartamento hoje à noite. Dante, eu tenho que trabalhar amanhã. Preciso que minhas coisas já estejam prontas. Alguém está arrumando o que você precisa e vamos entregar em 1 hora. Seu polegar retomou aqueles círculos enlouquecedores na minha pele. Você vai ficar comigo hoje à noite. Precisamos conversar sobre o quê? Ele se virou para me olhar de frente e a intensidade do seu olhar me deixou sem fôlego. Sobre o que vai acontecer a seguir. A cobertura ocupava todo o 41º andar de um prédio que eu só tinha visto da rua. O tipo de endereço que aparecia em revistas de arquitetura e colunas de fofocas sobre celebridades. O elevador privado abriu diretamente para o hall de entrada, e eu pisei no piso de mármore que brilhava como água parada, meus saltos baratos fazendo barulho demais no silêncio. Janelas do chão ao teto dominavam a parede oposta, oferecendo uma vista de Manhattan que parecia impossível. A cidade se espalhava como uma placa de circuito brilhante, viva e infinita. Os móveis eram mínimos, mas claramente caros. Couro elegante, madeira escura, tudo posicionado com a precisão de alguém que valorizava tanto a estética quanto a funcionalidade. Vou pedir ao Marcos para trazer suas coisas, disse Dante, tirando o paletó. Por baixo, sua camisa branca estava impecável, perfeitamente ajustada ao seu corpo. Ele pendurou o paletó nas costas de uma cadeira com graça casual. Depois se dirigiu a um carrinho de bar que eu não tinha notado. O que você bebe? Eu não bebo uísque. Minha voz soou fraca no vasto espaço. Vinho. Então, tinto ou branco? Tinto. Segurei minha bolsa como se fosse uma tábua de salvação. Nossa, de repente, percebi que nunca tinha estado ali antes. Em 6 meses de casamento, nunca tinha visto onde meu marido realmente morava. Nossos encontros sempre aconteciam em território neutro. Restaurantes, o escritório do advogado dele, uma vez em um banco de parque quando ele alegou que precisava de ar fresco. Ele serviu com a mesma eficiência com que fazia tudo, voltando com 2 taças. O vinho era vermelho escuro, provavelmente custando mais por garrafa do que eu ganhava em uma semana. Aceitei-o com dedos trêmulos, grata por ter algo para segurar. Sente-se, disse ele, apontando para o sofá de couro. Não era uma ordem, mas quase isso. Sentei-me na ponta, meu vestido de repente parecendo ainda mais inadequado naquele ambiente. Tudo ali sussurrava riqueza de uma forma que não precisava gritar. As obras de arte nas paredes não eram reproduções. Eram originais. O tapete sob meus pés parecia tecido à mão, antigo. Até o ar cheirava caro, a couro e polidor de madeira, e algo indefinidamente masculino. Dante sentou-se ao meu lado, mais perto do que o necessário, sua coxa quase tocando a minha. Ele havia arregaçado as mangas da camisa, revelando antebraços musculosos e marcados com mais cicatrizes. Linhas finas e brancas que contavam histórias que eu nunca tinha ouvido. Você está nervosa, observou ele, girando seu uísque. Você mandou alguém arrumar minhas coisas sem me perguntar. Tomei um gole de vinho para ganhar coragem. Tinha gosto de frutas escuras e carvalho, suave e complexo. Você me trouxe aqui sem perguntar. O que você fez na galeria precisava ser feito. Não, não precisava.
As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Eu poderia ter lidado com David sozinha. Tenho lidado com as coisas sozinha há anos. Eu sei. Ele colocou o copo na mesa de centro com cuidado deliberado. Mas você não deveria ter que fazer isso. Não é assim que as coisas funcionam. Apontando para nós dois com meu copo de vinho, o líquido balançando perigosamente perto da borda. Temos um acordo. Vidas separadas. Você mesmo disse. Isso é temporário, Emma. A maneira como ele disse meu nome me fez parar no meio da reclamação. Sua mão se ergueu, os dedos pegando uma mecha de cabelo que havia escapado do meu penteado, colocando-a atrás da minha orelha com uma gentileza inesperada. Olhe para mim, eu olhei e imediatamente me arrependi. De perto, seus olhos não eram apenas escuros, eles eram complexos, com várias camadas, contendo profundidades que eu vinha evitando cuidadosamente explorar. Havia perigo ali, sim, mas também algo mais. Algo que fez meu estômago revirar. O acordo era uma mentira, disse ele baixinho. As palavras pairaram entre nós, carregadas de implicações. Meu coração disparou. O quê? Não totalmente uma mentira, corrigiu ele, seus dedos ainda brincando com aquele fio de cabelo, agora descendo até meu queixo. Os termos eram reais. O prazo era real, mas o motivo... Ele fez uma pausa, e pela primeira vez desde que o conheci, Dante parecia incerto, vulnerável até. Eu não me casei com você porque precisava de uma esposa conveniente para fins comerciais. A taça de vinho tremeu em minha mão. Eu a coloquei na mesa antes que ela caísse. Então por quê? Seu polegar roçou meu lábio inferior e eu parei de respirar completamente. Porque 6 meses atrás, eu entrei naquele hospital onde você é voluntária aos sábados. Eu estava lá visitando um dos meus homens que havia sido ferido. E vi você na ala infantil lendo para uma menina com leucemia. Você estava usando uma roupa cirúrgica grande demais, o cabelo preso em um rabo de cavalo, sem maquiagem, e chorava enquanto lia porque a história era triste, mas continuou lendo mesmo assim. Continuou sorrindo para ela. Lembrei-me daquele dia. Lembrei-me da pequena Sofia, que faleceu 2 semanas depois. Lembrei-me de ler O Coelho de Veludo e mal conseguir chegar ao final. Eu fiz algumas perguntas, Dante continuou, sua voz ficando mais baixa. Descobri que você tinha sido despejada, que estava passando por dificuldades, que seu ex-noivo tinha deixado você sem nada. E eu pensei que ele tinha parado. Algo como raiva passou por seu rosto. Eu pensei, aqui está alguém bom, alguém real, alguém que merece mais do que esta cidade oferece a pessoas como ela. Então, você decidiu me salvar? As palavras saíram amargas, como se fosse algum tipo de caridade. Não. Sua mão segurou meu rosto, forçando-me a manter contato visual. Eu decidi ficar com você. Há uma diferença. A possessividade nessas palavras deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, um calor inundou meu corpo, concentrando-se na parte inferior do meu estômago. Dante, eu fui paciente, ele continuou. E havia algo quase desesperado por trás de sua aparência controlada agora. 6 meses de vidas separadas, fingindo que era apenas negócios. 6 meses sabendo que você dormia naquele apartamento, com fechaduras que não impediriam a entrada de um adolescente determinado. Em um bairro onde eu tive que contratar segurança apenas para garantir que você chegasse em casa em segurança. Você contratou segurança? Eu me afastei um pouco, processando essa nova informação. Eu achava que eram apenas, não sei, pessoas comuns. Um leve sorriso tocou seus lábios. O homem que trabalha na bodega da sua esquina, meu. A mulher que começou a correr na sua rota há 3 meses. Minha. O porteiro noturno do prédio em frente ao seu. Também meu. Eu deveria estar com raiva. Deveria me sentir violada, vigiada. Em vez disso, senti algo completamente diferente. O peso de ser vista. Verdadeiramente vista. Talvez pela primeira vez em anos. Por que me contar isso agora? Eu sussurrei. Por causa do que aconteceu hoje à noite. Porque eu vi como ele fez você se sentir. Pequeno. Sem valor. Como se você estivesse mentindo sobre algo que é mais real do que qualquer parte da minha vida tem sido em anos. Sua testa pressionou a minha, sua respiração quente contra meus lábios, porque eu cansei de fingir que isso é temporário. Cansei de vidas separadas. O que você está dizendo? Estou dizendo que o acordo muda. Você se muda para cá comigo. Chega de apartamentos separados. Chega de jantares casuais uma vez por semana, onde fingimos ser estranhos que por acaso estão legalmente ligados. Sua mão deslizou até meu pescoço, o polegar pressionando meu pulso acelerado. Estou dizendo que quero um casamento de verdade, Emma, com você. As palavras deveriam ter me feito fugir. Isso era loucura,
Mal nos conhecíamos. Nosso casamento tinha sido uma transação, uma solução para problemas que pareciam insuperáveis 6 meses atrás. Mas, enquanto eu estava sentada ali com a mão dele em minha garganta, sentindo a evidência do meu desejo traído pelos batimentos do meu próprio coração, não conseguia lembrar por que tudo isso importava. Você não me conhece. Eu conseguia lidar com isso semanalmente. Sei que você é voluntária naquele hospital todos os sábados. Sei que você come comida tailandesa quando está triste e italiana quando está comemorando. Sei que você tem medo de altura, mas mesmo assim alugou um apartamento no 6º andar porque o aluguel era acessível. Sei que você ouve jazz quando pinta. Sim, sei sobre as pinturas, aquelas que você esconde no armário porque David disse que eram amadoras. Sua voz baixou para pouco mais que um sussurro, íntima e intensa. Sei que você é mais forte do que pensa, mais corajosa, e que merece alguém que veja isso. Lágrimas brotaram em meus olhos. Ninguém jamais tinha feito isso. David certamente nunca. Não sou bom, Dante continuou. E agora havia algo cru em sua voz, algo que soava como uma confissão. Não sou o tipo de homem com quem você provavelmente se imaginava. Fiz coisas, Emma. Coisas que fariam você fugir se soubesse dos detalhes. Mas eu juro para você, juro por tudo que tenho, eu nunca vou te machucar. Eu nunca vou fazer você se sentir menos do que você é. E eu vou destruir o mundo antes de deixar alguém te machucar novamente. Eu lutei para encontrar as palavras. Isso é loucura. Você mal me conhece. E o que você está descrevendo soa como obsessão. Ele se afastou apenas o suficiente para encontrar meus olhos, e o que eu vi ali roubou meu fôlego. Sim, é exatamente isso. A honestidade disso me atingiu como um golpe físico. Sem jogos, sem fingimento, apenas a verdade nua e crua exposta entre nós. Eu deveria estar com medo, sussurrei. Você está? Procurei meus sentimentos, esperando encontrar medo, mas encontrei algo que parecia perigosamente próximo de alívio. Desejar a possibilidade assustadora de ser amada por alguém que realmente me via. Não, admiti que não estou. Algo em sua expressão mudou. Triunfo misturado com ternura, misturado com aquela fome sempre presente. Então diga sim para o que exatamente? Para ficar? Para me deixar cortejá-la adequadamente, da maneira que eu deveria ter feito desde o início? Para dar a nós uma chance real. Sua mão apertou levemente minha garganta. Possessiva, mas cuidadosa. Em ser minha em mais do que apenas no nome. A palavra minha causou um arrepio na minha espinha. 6 meses atrás, eu teria me irritado com a possessividade, com a implicação de propriedade. David tentou me possuir, me moldar em algo que ele achasse aceitável. Isso parecia diferente. Dante não estava tentando me mudar. Ele estava tentando me reivindicar exatamente como eu era. E quanto ao prazo de 2 anos? Perguntei, ganhando tempo, precisando entender o alcance total do que ele estava oferecendo. Foda-se o prazo. A palavrão soou quase chocante vindo dele. Eu quero para sempre, Emma. Quero acordar ao seu lado. Quero voltar para casa para você. Quero que todos os homens que olham para você saibam exatamente a quem você pertence. Eu não pertenço a ninguém, disse automaticamente. Mas o protesto soou fraco, até para os meus próprios ouvidos. Não pertences? O polegar dele traçou meu lábio inferior novamente, e não consegui suprimir o pequeno suspiro que escapou. Seu corpo já está dizendo sim, mesmo que sua mente ainda esteja tentando acompanhar. Ele estava certo. Meu pulso acelerou onde a mão dele repousava contra minha garganta. Minha pele parecia elétrica em todos os lugares que ele tocava. Minha respiração ficou superficial e rápida, e o calor que se acumulava no meu estômago se espalhou por todo o meu corpo. Preciso de tempo, sussurrei, mesmo enquanto me inclinava para o seu toque. Isso é tudo. É demais. Muito rápido. Você tem esta noite, disse ele. E embora as palavras fossem inflexíveis, seu toque continuava gentil. Durma aqui. Deixe-me mostrar o que isso pode ser, e amanhã você pode decidir. E se eu disser não? A dor passou rapidamente por seu rosto, mas ele rapidamente a mascarou. Então honrarei nosso acordo original. 2 anos, vidas separadas, e então você estará livre para ir. Sua mão saiu do meu pescoço, deixando-me com uma sensação estranha de perda. Mas não acho que você dirá não. A confiança em sua voz despertou algo em mim. Irritação, talvez, ou a necessidade de provar que ele estava errado. Você está muito seguro de si. Tenho certeza do que vi esta noite. O jeito como você me olhou quando eu te defendi. O jeito como você está me olhando agora. Ele se inclinou ligeiramente para trás,
dando-me espaço, mas mantendo os olhos fixos nos meus. Você não está apaixonada por mim. Ainda não. Mas você quer estar. Você quer se soltar, confiar em alguém novamente, e estou te oferecendo essa chance. Ele estava certo, e eu odiava o quanto ele estava certo. Odiava e ansiava por isso na mesma medida. Uma batida na porta interrompeu o silêncio tenso. Dante levantou-se com fluidez, pressionando um botão em um painel perto da entrada. Uma voz crepitou através do Marcos com a coisa da senhora Emma, senhor. Leve-os para o quarto de hóspedes, Dante instruiu. Depois voltou-se para mim. Você vai dormir lá hoje à noite. Espaços separados, como você precisa. Mas Emma, ele se aproximou de mim, inclinando-se até que seus lábios quase roçassem minha orelha. Meu quarto é bem ao lado. Tudo o que você precisa fazer é bater na porta. Então ele se foi. Dirigindo-se à entrada para lidar com Marcos e meus pertences empacotados às pressas, ele me deixou trêmula em seu sofá caro, com uma taça de vinho meio vazia e uma decisão que parecia muito maior do que deveria. Pelas janelas, Manhattan brilhava com 1000 possibilidades. Cada luz era uma vida, uma escolha, um caminho não percorrido. E eu fiquei ali sentada, presa entre a mulher que eu tinha sido, prática, cautelosa, solitária, e a mulher que eu poderia me tornar, a mulher que pertencia a Dante Moretti. Não dormi. O quarto de hóspedes era obscenamente bonito, todo em tons suaves de cinza e creme, com uma cama grande o suficiente para 4 pessoas e lençóis que pareciam seda líquida contra a minha pele. Alguém havia desempacotado minhas roupas no closet. Meus produtos de higiene pessoal estavam dispostos com precisão no banheiro da suíte. Até mesmo minha cópia surrada de Jane Eyre estava na mesinha de cabeceira, com um marcador ainda marcando o lugar onde eu havia parado. A atenção aos detalhes deveria ter me confortado. Em vez disso, enfatizou o quanto Dante havia se infiltrado na minha vida sem que eu percebesse. Ele sabia qual livro eu estava lendo, sabia quais pijamas eu preferia. Provavelmente sabia 1000 outras pequenas coisas que eu nunca havia compartilhado conscientemente. Troquei de roupa, vestindo minha camiseta surrada da NYU e shorts para dormir. Lavei o rosto e passei por todos os rituais familiares da hora de dormir. Então me deitei naquela cama enorme, olhando para o teto, hiperconsciente de que Dante estava logo atrás da parede à minha direita. Tudo o que você precisa fazer é bater. Suas palavras ecoavam em minha mente, misturadas com tudo o mais que ele havia dito. A admissão de que nosso casamento nunca havia sido o simples acordo que eu acreditava. A possessividade em seu toque. A honestidade crua quando ele chamou isso de obsessão. Eu deveria estar planejando minha fuga. Devia estar apavorada com um homem que orquestrou todo o nosso relacionamento, que me observou por semanas antes de se aproximar, que comandava poder suficiente para fazer David, o arrogante e autoconfiante David, parecer pronto para se borrar todo. Em vez disso, eu continuava me lembrando da sensação da mão de Dante em minha garganta, da fome em seus olhos quando ele disse que queria para sempre, da certeza em sua voz quando prometeu me proteger. Por volta das 3 da manhã, desisti de dormir e fui até a janela. A cidade se estendia abaixo, ainda viva apesar da hora. Faróis traçavam caminhos pela malha de ruas. Janelas brilhavam em outros prédios, outras vidas se desenrolando em paralelo. Pressionei a testa contra o vidro frio, tentando organizar o caos na minha cabeça. 6 meses atrás, eu estava desesperada, essencialmente sem teto, com economias que não durariam 2 meses. A organização sem fins lucrativos onde eu trabalhava pagava apenas o suficiente para sobreviver, e encontrar um novo apartamento em Nova York com minha renda parecia impossível. Então, o advogado de Dante apareceu com uma oferta que parecia ficção. Casar com Dante Moretti, viver separadamente, mas confortavelmente, por 2 anos, sair com dinheiro suficiente para recomeçar da maneira certa, sem necessidade de intimidade, sem aparições públicas. Apenas um acordo legal que resolvia os problemas de ambos. Eu nunca perguntei que problema isso resolvia para Dante. Agora eu sabia que nunca tinha sido uma questão de resolver um problema. Era uma questão de me manter por perto, mantendo a ilusão de distância. Não consigo dormir. Eu me virei, com o coração batendo forte. Dante estava parado na porta, iluminado pela luz suave do corredor. Ele também tinha mudado. Calças de pijama pretas caídas nos quadris, sem camisa. Eu nunca o tinha visto sem a armadura de seus ternos, e a realidade dele me atingiu como um golpe físico. Ele não era apenas em forma. Ele era construído como violência envolta em controle. Ombros largos, peito e abdômen definidos, braços que revelavam um treinamento regular e sério. Mas foram as cicatrizes que chamaram minha atenção.
Elas não eram decorativas ou acidentais. Eram de sobrevivência. Um círculo enrugado em seu ombro esquerdo que só poderia ser um ferimento de bala. Linhas longas e finas em suas costelas que pareciam ter sido feitas por uma faca. Uma marca de queimadura em seu lado direito, elevada e inflamada, embora tivesse claramente cicatrizado anos atrás. Eu bati. Ele disse baixinho, entrando no quarto. Você não respondeu. Eu não ouvi. Parei percebendo o que ele tinha dito. Você bateu na minha porta. Eu disse que meu quarto era ao lado. Ele se aproximou para ficar ao meu lado na janela, seu ombro quase roçando o meu. Eu ouvi você se movimentando. Queria ter certeza de que estava tudo bem. A consideração nessas palavras parecia incongruente com tudo o mais sobre ele. As cicatrizes, o poder, a maneira casual com que ele desmontou a bravata de David com apenas algumas palavras. Mas talvez fosse esse o ponto. Talvez Dante fosse cheio de contradições que eu estivesse cega demais para ver. Não consigo parar de pensar, admiti, minha voz pouco acima de um sussurro, sobre tudo o que aconteceu esta noite. O que você disse, o que você quer de mim. Virei-me para encará-lo, precisando ver sua expressão. Você falou sobre obsessão como se fosse normal, como se fosse algo que eu devesse querer. Seu maxilar se contraiu. Você preferiria que eu mentisse e dissesse que isso é algo racional e razoável? Prefiro entender. Minhas mãos se cerraram ao lado do corpo. Você me viu lendo para uma criança doente e decidiu o quê? Reorganizar toda a sua vida para me manter? Sim, sem hesitação, sem suavizar a verdade. Isso é loucura. Provavelmente. Ele se virou para me encarar de frente e a intensidade em seu olhar me deixou sem fôlego. Mas passei toda a minha vida adulta em um mundo onde tudo é calculado, onde a confiança é moeda corrente e a vulnerabilidade é fraqueza, onde a única coisa que importa é o poder e a vontade de usá-lo. Sua mão se ergueu, os dedos traçando a linha do meu queixo com uma gentileza devastadora. E então eu te vi chorando por causa de um livro infantil, dedicando seu tempo a crianças que você não conhece, sendo gentil em um mundo que pune a gentileza. E eu pensei, eu quero isso. Eu quero proteger isso. Quero manter algo bom na minha vida antes que este mundo o destrua. Não sou uma coisa frágil que precisa de proteção. Protestei, mas a minha voz vacilou. Não, ele concordou. Não és. Sobreviveste à morte dos teus pais. Sobreviveste ao abandono do David. Sobreviveste sozinha numa cidade que devora as pessoas vivas. E fizeste-o com a tua bondade intacta. Isso não é fragilidade, Emma. É aço envolto em seda. Ninguém nunca me descreveu dessa forma. David me chamava de fraca, emotiva demais, suave demais para o mundo real. Dizia que eu precisava ser mais forte, mais prática, menos ingênua. Dante dizia o contrário, que minha suavidade era força, não fraqueza. E se eu não conseguir ser o que você quer? Sussurrei, expressando meu medo mais profundo. E se você construiu uma fantasia na sua cabeça e a realidade te decepcionar? Seu polegar roçou meu lábio inferior e o toque enviou uma descarga elétrica pela minha espinha. Você nunca poderia me decepcionar. Você não sabe disso. Eu sei. Ele se aproximou e eu pude sentir o calor irradiando de sua pele nua. Porque não estou pedindo que você seja nada além do que você é. Não quero mudar você, Emma. Quero adorar você. A palavra pairou entre nós, carregada de promessa e perigo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Isso é loucura. Eu respirei, mas não me afastei. Sim, ele concordou. Sua outra mão subiu para emoldurar meu rosto, mas às vezes a escolha louca é a certa. Eu deveria ter discutido, deveria ter mantido distância, insistido em pensar claramente sem as mãos dele em mim, sem o corpo dele tão perto que eu podia contar seus batimentos cardíacos. Mas eu estava cansada de ser prática, cansada de ser cuidadosa, cansada de me proteger de possíveis mágoas, nunca deixando ninguém chegar perto o suficiente para me magoar. Uma condição, ouvi-me dizer. Seus olhos escureceram com algo que parecia esperança. Diga, honestidade, honestidade total. Coloquei minhas mãos em seu peito, sentindo o batimento constante de seu coração sob minhas palmas. Sei que você não vai me contar tudo sobre seus negócios. Não sou burra, Dante. Sei o que você é, ou pelo menos o que provavelmente é. Mas sobre nós, sobre isso. Chega de segredos. Chega de me observar sem meu conhecimento. Chega de coincidências arranjadas. Algo parecido com dor passou por seu rosto. A segurança permanece. Isso não é negociável. Não estou pedindo para você removê-la. Estou pedindo que você me conte sobre ela. Me diga quem está me observando, onde, por quê.
Meus dedos se curvaram contra sua pele. E se algo perigoso estiver acontecendo, algo que possa me afetar, eu quero saber. Não tente me proteger da realidade. Ele ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos ainda emoldurando meu rosto, seus olhos procurando os meus. Finalmente ele assentiu. Tudo bem. Honestidade sobre nós, sobre o que afeta você. Seu polegar traçou-me amassando o rosto. Mas Emma, entenda que há algumas coisas que não posso te contar. Não porque eu queira guardar segredos, mas porque saber delas te colocaria em perigo. Quanto menos você souber sobre certos aspectos do meu trabalho, mais segura você estará. Então me conte o que puder, eu respondi. Só não minta para mim. Se você não puder responder algo, diga isso, mas não invente ficções confortáveis. Posso aceitar isso. Sua testa pressionou a minha e senti a tensão deixar seu corpo. Mais alguma coisa? Quero continuar sendo voluntária no hospital. A ideia de abrir mão dos meus sábados com as crianças parecia como perder uma parte de mim mesma e do meu trabalho na organização sem fins lucrativos. Sei que você provavelmente poderia me sustentar sem que eu trabalhasse, mas preciso de um propósito. Ele concluiu. Identidade além de ser minha esposa. Eu entendo. Suas mãos deslizaram para os meus ombros, os polegares traçando minhas clavículas através do tecido fino da minha camiseta. Mantenha os dois. Embora eu gostaria de designar segurança adicional para as visitas ao hospital, isso parece excessivo. Faça-me à vontade. Seus lábios roçaram minha testa, leves como uma pena. Você está concordando em ficar comigo, Emma? Sério? Comigo? Isso significa aceitar que vou ser protetor. Provavelmente superprotetor. Não se trata de controlar você. Trata-se de garantir que você esteja segura o suficiente para viver sua vida como quiser. Colocado dessa forma, parecia menos uma gaiola e mais liberdade. A liberdade de andar pelo mundo, sem olhar constantemente por cima do ombro, sem verificar 3 vezes as fechaduras, sem ficar acordada pensando se eu poderia pagar o aluguel e as compras. Ok, sussurrei. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Ok, sim. Olhei nos olhos dele, deixando-o ver minha decisão. Eu vou ficar. Podemos tentar isso. Tentar ser um casamento de verdade. A expressão que cruzou seu rosto foi quase avassaladora. Alívio e triunfo e algo que parecia perigosamente próximo de reverência. Suas mãos apertaram meus ombros, depois deslizaram pelos meus braços para segurar minhas mãos, entrelaçando nossos dedos. Você não vai se arrepender disso, ele prometeu, sua voz rouca de emoção. Eu juro para você, não faça promessas que não pode cumprir. Eu o interrompi suavemente. Apenas seja honesto comigo. É tudo o que preciso. Ele me encarou por um longo momento, e eu observei algo mudar em sua expressão. A última barreira caindo, a última pretensão desaparecendo. O que restou foi cru, real e um pouco assustador em sua intensidade. Eu queria fazer isso desde o momento em que te vi, ele murmurou. E então seus lábios estavam nos meus. O beijo não foi nada como eu esperava. Não foi exigente ou agressivo, mas dolorosamente gentil. Como se eu fosse algo precioso que ele tivesse medo de quebrar. Suas mãos seguraram meu rosto com um cuidado devastador, seus polegares acariciando minhas maçãs do rosto, enquanto sua boca se movia contra a minha com precisão lenta e meticulosa. Eu beijei David centenas de vezes, mas nunca foi assim. Nunca senti como se todo o meu corpo estivesse pegando fogo, como se cada terminação nervosa estivesse de repente viva e cantando. Nunca me fez querer entrar na pele de outra pessoa só para ficar mais perto. Um pequeno som escapou da minha garganta. Necessidade, surpresa e rendição, tudo misturado. O controle de Dante pareceu se quebrar com o som. Suas mãos deslizaram para o meu cabelo, inclinando minha cabeça para aprofundar o beijo. E eu me abri para ele sem hesitar. Ele tinha gosto de uísque e desejo, sua língua deslizando contra a minha com habilidade perversa. Um braço envolveu minha cintura, puxando-me contra ele, e senti a evidência de seu desejo pressionada contra meu estômago. A percepção fez com que um calor me inundasse, acumulando-se baixo e insistente. Minhas mãos exploraram a extensão de seu peito, traçando os contornos dos músculos, o tecido elevado das cicatrizes. Cada imperfeição era uma história, um momento de sobrevivência, um testemunho do mundo perigoso em que ele vivia. E de alguma forma, impossivelmente, eu queria conhecer todas essas histórias. Queria traçar cada marca com meus dedos e lábios até mapear toda a sua história. Emma. Meu nome saiu entrecortado dos meus lábios. Sua testa pressionou a minha, ambos respirando com dificuldade.
Se você quiser que eu pare, me diga agora, porque em mais um minuto não serei capaz. Eu deveria ter dito sim. Deveria ter insistido em levar as coisas devagar. Acabávamos de concordar em tentar ser um casal de verdade algumas horas atrás. Isso era rápido demais, intenso demais. Mas eu passei 3 anos sendo prática, sendo cuidadosa, me protegendo de mágoas, nunca arriscando nada. E onde isso me levou? Sozinha em um apartamento barato, trabalhando em um emprego que mal pagava o aluguel, assustando-me com sombras e questionando cada decisão. Dante estava oferecendo algo diferente, algo que me assustava justamente porque parecia tão incrivelmente certo. Não pare, sussurrei contra sua boca. Por favor, não pare. O som que ele fez era pura satisfação masculina. Então ele me levantou. Minhas pernas automaticamente envolvendo sua cintura enquanto ele me carregava em direção à cama. O mundo inclinou-se quando ele me deitou nos lençóis de seda, seu corpo cobrindo o meu com um peso delicioso. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez, sua mão deslizando por baixo da minha camiseta, os dedos espalhando-se pelas minhas costelas. Porque uma vez que eu te tiver, Emma, nunca vou te soltar. A possessividade nessas palavras deveria ter sido um aviso. Em vez disso, parecia uma promessa, uma que eu queria desesperadamente que ele cumprisse. Tenho certeza. Respirei e o puxei para outro beijo. A luz da manhã se filtrava pelas janelas do chão ao teto, pintando o quarto em tons de ouro e âmbar. Acordei lentamente, a consciência retornando em fragmentos, o peso desconhecido de um braço em volta da minha cintura. O calor de outro corpo pressionado contra as minhas costas. A deliciosa dor e os músculos que eu tinha esquecido que tinha. A memória de Dante voltou de repente, fazendo minhas bochechas arderem. A noite anterior tinha sido... Não havia palavras adequadas. Avassaladora, intensa, perfeita de maneiras que eu não sabia que existiam. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, exigente e terno, possessivo e adorador, me desmontando com precisão metódica, apenas para me remontar como algo novo, algo seu. Você está pensando alto demais. Sua voz ressoou contra minha omoplata, áspera pelo sono. Seu braço apertou minha cintura, puxando-me com mais firmeza contra ele. Eu praticamente posso ouvir as engrenagens girando. Sorri apesar de mim mesma. Talvez eu esteja apenas pensando no café da manhã. Mentirosa. Seus lábios roçaram minha nuca, causando arrepios na minha espinha. Você está em pânico, se perguntando se a noite passada foi um erro, tentando descobrir como se livrar disso com elegância. A precisão doou. Eu não sou a Emma. Ele se moveu, virando-me em seus braços até que eu ficasse de frente para ele na luz da manhã. Ele era devastadoramente bonito. Seu cabelo escuro devia estar cheio de sono nos meus dedos. A barba, por fazer, sombreava seu queixo. Aqueles olhos me observavam com uma percepção inquietante. Não fuja disso de nós. Não estou fugindo, protestei, mas não consegui encontrar seu olhar. Seu dedo segurou meu queixo, forçando o contato visual. Você está fugindo. Na sua cabeça, você já está com um pé fora da porta, já se convencendo de que isso foi apenas físico, que não muda nada, não é? A pergunta saiu mais fraca do que eu pretendia. Mudar alguma coisa. Quero dizer, nós dormimos juntos, mas isso não nos torna automaticamente meus. Ele concluiu. Sua voz baixou para aquele tom perigoso que fez meu estômago revirar. Sim, muda. Você concordou ontem à noite antes de nos tocarmos. Você disse que tentaríamos um casamento de verdade ou achou que eu deixaria você voltar atrás pela manhã. A possessividade deveria ter me incomodado. Em vez disso, ela espalhou um calor pelo meu peito. Eu não disse que estava voltando atrás. Então qual é o problema? Eu me esforcei para articular o emaranhado de emoções. É muito rápido. Ontem de manhã, acordei no meu apartamento pensando em fazer compras no mercado e se precisava lavar roupa. Agora estou aqui na sua cama e tudo é diferente, parece vertigem. A compreensão suavizou suas feições. A mudança deve causar desorientação. Seu polegar traçou meu lábio inferior. O gesto já estava se tornando familiar. Mas, Emma, isso não é tão repentino quanto você pensa. Estamos casados há 6 meses. Estamos orbitando um ao outro, aprendendo um sobre o outro, mesmo que você não tenha percebido. Ontem à noite foi apenas admitir finalmente o que já existia. Você tem me conhecido. Eu corrigi. Eu nem sabia onde você morava. É verdade. Ele se virou de costas, puxando-me com ele até que eu ficasse deitada sobre seu peito. Sua mão traçou padrões preguiçosos em minha espinha, acalmando e excitando na mesma medida. Então me pergunte o que quiser saber. Honestidade total. Lembra?
Apoiei meu queixo em seu peito, estudando seu rosto. As cicatrizes pareciam mais proeminentes à luz do dia. Uma na sobrancelha, outra ao longo da mandíbula, uma pequena marca perto da têmpora. Como você conseguiu essa? Tracei a linha em sua mandíbula. Briga com faca. Eu tinha 19 anos, era idiota e achava que tinha algo a provar para os inimigos do meu pai. Sua expressão escureceu ligeiramente. Aprendi rapidamente que bravata sem habilidade só leva à morte. Seu pai está morto agora. Ataque cardíaco há 3 anos. Embora o estresse de administrar um império provavelmente tenha contribuído, ele disse isso com naturalidade, sem sentimentalismo. Ele construiu o que eu tenho agora. Os negócios legítimos, os menos legítimos, a rede de pessoas que lhe devem favores e aquelas que lhe devem medo. E você herdou tudo isso, sim. Não havia desculpas em seu tom de voz. Fui criado para isso, Emma. Treinado desde a infância para assumir o controle. Nunca houve outra opção. Tracei outra cicatriz. Desta vez no ombro dele. Bala. Tentativa de golpe. Alguém achou que poderia tomar meu território me removendo. Sua mão segurou a minha, impedindo minha exploração. Eles estavam errados. Você os matou? Ele olhou nos meus olhos com firmeza. Sim. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter me afastado. Deveria tê-lo visto como um monstro. Em vez disso, senti um estranho alívio por sua honestidade. Você faz isso com frequência? Matar pessoas? Defina muitas vezes. Ele pareceu considerar suas palavras cuidadosamente. Não sou um psicopata, Emma. Não gosto disso. Mas no meu mundo, fraqueza é morte. Se alguém vier atrás de mim ou dos meus, eu acabo com a ameaça de forma permanente. É sobrevivência, não sadismo. E agora sou sua, eu disse lentamente, compreendendo as implicações. O que significa que qualquer um que me ameace se torna um problema meu para resolver. Sua mão apertou a minha. Sim, o peso disso recaiu sobre mim. É muita responsabilidade, é um privilégio. Ele disse isso com tanta convicção que quase acreditei nele. Proteger você não é um fardo, Emma. É a primeira coisa que me parece certa em anos. Deitei minha cabeça de volta em seu peito, ouvindo seus batimentos cardíacos. Fortes, constantes, reais. O que acontece agora? Eu trago todas as minhas coisas para cá? Contamos as pessoas que estamos juntos? Sim para a primeira pergunta. Quanto à segunda, ele fez uma pausa. A escolha é sua. Podemos manter isso em segredo, se você preferir. Mas não vou esconder que você é minha esposa. Não mais. As pessoas vão comentar. Vão se perguntar por que mantivemos isso em segredo. Deixe que se perguntem. Seus dedos passaram pelos meus cabelos emaranhados. Ou contamos a verdade. Que nos casamos rapidamente e decidimos dedicar um tempo para nos conhecermos melhor antes de tornar isso público. Nem é realmente uma mentira. Uma batida na porta nos interrompeu. O corpo inteiro de Dante ficou tenso, passando de relaxado para alerta em um instante. Sim, Marcos, senhor. Você pediu para ser informado quando... A voz fez uma pausa delicada quando certas informações ficaram disponíveis. O maxilar de Dante se contraiu. Dê-me 10 minutos. Passos se afastaram. Levantei a cabeça, estudando sua expressão repentinamente fechada. Que informações! Ele parecia debater o quanto me contar, e vi o momento em que se lembrou de sua promessa de honestidade. Seu ex-noivo. Pedi a alguém para investigar suas finanças mais detalhadamente ontem à noite. Um calafrio percorreu minha espinha. Por quê? Porque qualquer pessoa que te magoou merece minha atenção. Ele se sentou, me levando com ele, colocando as mãos na minha cintura. Emma, David Morrison não está apenas endividado. Ele está em sérios apuros. Ele tem desviado o dinheiro da empresa, usando fundos de clientes para manter seu estilo de vida. O casamento em Hampton, a noiva cara. Tudo isso é baseado em fraude. Eu o encarei tentando processar isso. Você descobriu tudo isso em uma noite? Eu tenho recursos. Ele disse isso como se fosse normal ter a capacidade de descobrir crimes financeiros da noite para o dia. A questão é, o que você quer que eu faça a respeito? Fazer a respeito? Repeti, confusa. Ele te humilhou, te fez duvidar de si mesma, e ele é um criminoso que está roubando pessoas que confiavam nele. Os olhos de Dante ficaram frios, calculistas. Eu poderia fazer tudo desaparecer, as provas, a investigação que certamente virá, ou eu poderia garantir que tudo venha à tona imediatamente, que ele enfrente as consequências. O poder dessas palavras era impressionante. Ele estava me oferecendo vingança envolta em justiça, entregue com eficiência clínica. Por que você faria tudo desaparecer se me pedisse? Sua mão se levantou para cortar meu rosto. Se por algum motivo você ainda se importasse com ele, quisesse protegê-lo, eu não gostaria.
mas faria isso por você. A percepção de quanto controle eu de repente tinha era vertiginosa. Dante, esse homem poderoso e perigoso, estava me dando a escolha. Não porque ele precisava, mas porque meus desejos eram mais importantes para ele do que seus próprios instintos. Não quero que você o proteja, disse baixinho, mas também não quero vingança. Eu só quero... Eu parei procurando as palavras certas. Eu quero que ele enfrente as consequências naturais. O que quer que fosse acontecer, deixe acontecer. Não interfira para ajudá-lo ou prejudicá-lo. Apenas deixe a justiça seguir seu curso. Algo como aprovação aqueceu a expressão de Dante. Você é melhor do que eu. Estou cansado de deixar David Morrison ocupar espaço na minha vida. Eu me inclinei para o seu toque. Ele não merece a sua atenção nem a minha. Deixe que ele lide com a bagunça que ele mesmo criou. Dante me estudou por um longo momento, depois assentiu. Tudo bem, vou dizer ao Marcos para guardar a informação. Se as autoridades descobrirem por conta própria, tudo bem, mas não seremos nós que vamos apontar nessa direção. Um alívio tomou conta de mim. Obrigada. Não me agradeça por lhe dar o que você quer. Ele me beijou rápido e possessivamente. É isso que maridos fazem por suas esposas. A maneira casual como ele disse isso, maridos, esposas, como se fôssemos normais, me fez sorrir apesar de mim mesma. É isso que somos agora, pessoas casadas normais. Nada sobre nós será normal, ele disse com certeza. Mas sim, casados, realmente casados, pelo tempo que você me tiver. Você disse para sempre ontem à noite. Eu falei sério. Ele se levantou, me puxando com ele. Agora preciso lidar com o seu tempo para cuidar dos negócios. Vou mandar trazer o café da manhã. E então ele fez uma pausa, parecendo quase incerto pela primeira vez. Depois, gostaria de lhe mostrar uma coisa. A curiosidade despertou. O quê? Uma surpresa. Vista algo confortável. 2 horas depois, eu me vi em outro SUV. Este saindo de Manhattan em direção ao Brooklyn. Eu vesti jeans e um suéter macio. Meu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples. Dante sentou-se ao meu lado, uma mão segurando a minha levemente, a outra rolando as mensagens em seu celular. Você vai me dizer para onde estamos indo? Perguntei enquanto cruzávamos a ponte. Paciência. Mas percebi o leve sorriso em seus lábios. Paramos em frente a um prédio que reconheci imediatamente. Meu antigo prédio do qual fui despejada há 6 meses. A confusão franziu minha testa. Por que estamos aqui? Dante não respondeu. Apenas me guiou para fora do veículo e em direção à entrada. A segurança permaneceu do lado de fora enquanto entrávamos, subindo as escadas até o 3º andar. Meu antigo andar. Ele parou em frente ao apartamento 3C. Meu antigo apartamento. Dante, o quê? Ele pegou uma chave, destrancou a porta e a empurrou para abri-la. Entre. Entrei e parei. O apartamento havia sido transformado. Onde antes havia apenas móveis usados e pintura descascada, agora tudo brilhava. Pintura nova, piso de madeira novo, acessórios modernos. Mas além disso, minhas coisas estavam lá. Minhas pinturas estavam penduradas nas paredes, devidamente emolduradas e iluminadas. Meus livros enchiam novas estantes embutidas. Até minha coleção ridícula de canecas, que não combinavam, estava no armário da cozinha, visível pela porta aberta. Não entendo, sussurrei. Dante se aproximou e ficou ao meu lado. Comprei o prédio há 6 meses, depois que nos casamos. O aviso de despejo que você recebeu não era totalmente legítimo. Virei-me para encará-lo. O quê? Eu precisava de uma maneira de abordar você com a proposta de casamento. Precisava que você estivesse desesperada o suficiente para considerá-la. Ele olhou nos meus olhos com firmeza, sem se abalar com a confissão. Então, criei a situação, comprei o prédio, fiz com que o proprietário enviasse avisos de despejo para todos e então ofereci uma solução para você. A raiva surgiu forte e intensa. Você me manipulou desde o início. Sim, sem desculpas, sem justificativas. Eu fiz isso e pediria desculpas, mas isso trouxe você para a minha vida e não posso me arrepender disso. Por isso, tive dificuldade em encontrar as palavras certas. Isso é incrivelmente controlador, provavelmente beirando a psicose. Ele se aproximou, mas não tentou me tocar. Mas, Emma, passei os últimos 6 meses reformando este apartamento, mobiliando-o com suas coisas, seu estilo. Eu ia dar isso para você, independentemente de você ficar comigo ou não. Depois de 2 anos, isso seria seu, pago, sem compromisso. Olhei ao redor novamente, vendo o cuidado em cada detalhe. O recanto de leitura junto à janela, posicionado para captar a luz da tarde. O cavalete montado no canto com telas novas e tintas profissionais. A cozinha renovada,
mas mantendo os azulejos vintage que eu sempre adorei. Por quê? Perguntei, com a voz ligeiramente quebrada. Porque mesmo que decidisses deixar-me, queria que tivesses um lugar seguro, um lugar que fosse teu. A mão dele finalmente estendeu-se, segurando a minha. Manipulei a situação para te trazer para mim. Não vou negar isso nem dar desculpas, mas tudo desde a proteção, o cuidado, o desejo por você, isso é real. E este apartamento é a minha maneira de provar isso. Você tem uma escolha, Emma. Você sempre tem uma escolha. Ficar comigo na cobertura ou ficar com este lugar. De qualquer forma, você está segura. Lágrimas brotaram dos meus olhos. A manipulação deveria ter sido imperdoável. Provavelmente era imperdoável por qualquer padrão normal. Mas este apartamento, renovado com tanta atenção aos detalhes, oferecido gratuitamente, independentemente da minha decisão, revelava algo mais profundo do que manipulação. Revelava um cuidado genuíno. Você é louco, eu disse. Mas as palavras não tinham veemência. Completamente, ele concordou. Isso é um motivo para romper o acordo? Pensei em David, que tinha tirado e tirado sem nunca retribuir, que tinha me diminuído para se sentir grande, que me deixou sem nada e se sentiu justificado por isso. Então olhei para Dante, que havia orquestrado nosso encontro por meios moralmente questionáveis, mas que passou 6 meses garantindo que eu ficasse bem, independentemente de conseguir o que queria, que me defendeu contra crueldades casuais, que queria me manter, me proteger, me adorar. Suas palavras eram exatamente como eu era. Eu provavelmente deveria dizer sim. Admiti que pessoas normais diriam sim, mas vocês não são pessoas normais. Ele disse isso com tanta certeza, tanta aceitação. Você é a mulher que chora com livros infantis, é voluntária todos os sábados e vê o lado bom das pessoas, mesmo quando elas não merecem. Você é a mulher que me pediu para deixar seu ex enfrentar as consequências naturais, em vez de destruí-lo. Sua Emma, minha Emma. A possessividade nessas palavras penetrou em meus ossos, parecendo menos uma jaula e mais um lar. Ainda estou com raiva da manipulação. Eu disse, você deveria estar, e vou manter este apartamento como reserva, por precaução. Algo brilhou em sua expressão. Talvez dor ou medo, mas ele assentiu. É justo, mas vou ficar com você. Aproximei-me, colocando minha mão livre em seu peito na cobertura como sua esposa. Sério? Sua esposa? O alívio que tomou conta de suas feições foi profundo. Ele me puxou contra ele, uma mão emaranhada em meu cabelo, a outra envolvendo minha cintura. Você não vai se arrepender disso. Talvez eu me arrependa, disse honestamente olhando para ele. Esta é provavelmente a decisão mais louca que já tomei. Você é possessivo e controlador, e me manipulou para casar. É verdade, ele nem tentou negar. Mas você também é honesto agora, pelo menos, e me vê. Você realmente me vê. Não quem você quer que eu seja, mas quem eu realmente sou. Eu me aproximei mais, sentindo seu coração bater contra o meu peito. Então sim, eu escolho isso. Eu escolho você. Obsessão, superproteção e tudo mais. O beijo que ele me deu foi diferente dos anteriores. Menos sobre desejo e mais sobre selar uma promessa. Quando ele finalmente se afastou, sua testa repousou contra mim e eu pude ver a verdade escrita em cada linha de seu rosto. Esse homem, perigoso, poderoso, um pouco perturbado, me amava. Talvez não da maneira que as pessoas normais amavam, mas com uma intensidade feroz e consumidora que me aterrorizava e me emocionava. Obrigado, ele sussurrou. Pelo quê? Por dar uma chance ao monstro. Estiquei a mão, traçando a cicatriz ao longo de seu queixo. Você não é um monstro. Você é apenas um homem que ama perigosamente. Eu sorri levemente. Para sua sorte, aparentemente eu gosto disso. Seu riso foi surpreso, genuíno. Para minha sorte, de fato. Ficamos ali, no meu apartamento reformado, envolvidos um no outro. Enquanto a luz da tarde pintava tudo de dourado, lá fora a cidade continuava seu ritmo interminável. Mas aqui, neste momento, existíamos em nosso próprio universo. Complicado, confuso e perfeitamente imperfeito. 6 meses atrás, eu me casei com um estranho por desespero. Hoje eu o escolhia novamente, consciente e completamente. Não porque precisava, mas porque, em algum lugar no caos de sua obsessão e minha vulnerabilidade, encontrávamos algo real, algo pelo qual valia a pena lutar, algo que parecia impossivelmente e assustadoramente como amor. Leve-me para casa, eu disse suavemente. A cobertura? Sim. Eu dei um beijo em seu queixo. Nossa casa.
O sorriso que iluminou seu rosto valeu cada risco, cada medo, cada momento de incerteza. E quando saímos do apartamento de mãos dadas, com sua equipe de segurança se posicionando ao nosso redor, percebi algo profundo. Passei 3 anos me protegendo da dor, nunca deixando ninguém se aproximar. Mas talvez a coisa mais corajosa que eu pudesse fazer não fosse proteger meu coração. Era entregá-lo a alguém que o guardaria com mais ferocidade do que eu jamais poderia. Mesmo que essa pessoa fosse um chefe da máfia, com um problema de obsessão e uma tendência à superproteção. Talvez especialmente então, 3 semanas depois, eu estava sentada na ala infantil do hospital, lendo para a irmã mais nova de Sofia, Maria. A equipe de segurança de Dante esperava do lado de fora, discreta, mas presente. Minhas pinturas estavam penduradas na cobertura agora, devidamente iluminadas e admiradas. Minhas roupas ocupavam metade do armário de Dante, nosso armário. E todas as noites eu adormecia em seus braços, segura e amada, exatamente onde eu pertencia. Maia quase desmaiou quando finalmente contei a verdade para ela. Tudo. O casamento arranjado, a obsessão, a manipulação, a decisão de torná-lo real. Ela me chamou de louca, depois me abraçou com força e disse que nunca me tinha visto tão feliz. Ela estava certa. A prisão de David foi notícia na semana passada. Desvio de dinheiro, fraude, enfrentando anos de prisão. Vanessa o deixou imediatamente, e eu não senti nada além de uma leve pena quando vi sua foto no registro policial. Ele se tornou irrelevante, um capítulo encerrado em uma história que finalmente encontrou seu final adequado, ou talvez seu começo adequado. Senhora Moretti, Maria ergueu os olhos do livro. Você está sorrindo. A história é feliz? Olhei para a página, a parte em que o coelho de veludo se torna real através do amor. Sim, disse baixinho. Muito feliz. Porque não era isso que tinha acontecido comigo. Eu era desgastada e comum, invisível para a maior parte do mundo. E então alguém me viu, realmente me viu, e me amou até me tornar real. Não era um conto de fadas. Era confuso, complicado e às vezes assustador, mas era meu. Nós éramos reais, Dante e eu, imperfeitamente, perigosamente, lindamente reais. E eu não trocaria isso por nada.